Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje nós iremos compreender como ocorreu a transição da observância do sábado para o domingo no cristianismo primitivo, buscando também responder a uma pergunta que já foi elaborada por diversos de vocês inscritos aqui do canal. Seria verdade que o imperador Constantino, no quarto século, foi o principal responsável por modificar a observância do sábado para o domingo? É o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Então, para nós entendermos sobre este assunto, primeiro de tudo, nós devemos ter em mente que o cristianismo nasceu como uma religião que era parte do judaísmo antigo. Isto é, Jesus de Nazaré, assim como seus discípulos e também a maior parte de seus primeiros seguidores, eles eram todos judeus. E por consequência, todos eles também estavam imersos nas práticas de sua própria cultura. E todas estas práticas estavam fundamentadas nas leis de Moisés, e que também incluíam, obviamente, a guarda do sábado. É claro que Jesus de Nazaré se envolveu, sim, em algumas polêmicas referentes à guarda do sábado durante o seu ministério público, como nós podemos observar, por exemplo, na discussão sobre as espigas arrancadas, conforme nós encontramos ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 23 a 28, assim como nós também encontramos em outros textos, tanto do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, assim como no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Mas a discordância de Jesus referente a estas espigas arrancadas, ela estava mais relacionada à própria interpretação tradicional dos fariseus, como os que eles então entendiam sobre este aspecto, do que propriamente em anular um mandamento da lei mosaica. Pois se nós observarmos, por exemplo, outros detalhes muito importantes que também fazem parte da pregação de Jesus ali encontrada nos evangelhos, é que se nós observarmos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, verso 17, assim como também Mateus, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, nós observamos que Jesus, ele realmente teria afirmado que as leis de Moisés eram eternas. E ainda acrescenta que qualquer um que violasse o menor destes mandamentos deveria ser considerado como o menor no reino dos céus. Com isto, nós podemos inferir com bastante segurança que, até mesmo após a morte de Jesus de Nazaré, os primeiros judeu-cristãos também guardavam o sábado, não seguindo provavelmente todo o rigor da interpretação farisaica. Mas, mesmo assim, eles ainda guardavam o sábado como todos os demais judeus, porque eles também eram judeus, e isto fazia parte das práticas de sua cultura. No entanto, gradativamente, conforme encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como por exemplo em Atos, no capítulo 20, verso 7, assim como também em 1 Coríntios, no capítulo 16, verso 2, nós observamos que os cristãos do período apostólico começaram a se reunir também no domingo, realizando isto como um memorial da ressurreição de Jesus de Nazaré, que teria ocorrido no domingo, segundo aquilo que eles acreditavam. Também lembrando que até mesmo as mulheres que foram ao túmulo foram após o sábado, ou em outras palavras, no domingo, seja Maria Madalena sozinha ou ainda acompanhada de outras mulheres, conforme nós encontramos ali, descrito nos evangelhos. E ainda um outro ponto muito importante sobre a história do cristianismo primitivo, especialmente relacionado à expansão de como o cristianismo se deu ao mundo não judaico, é que nós podemos constatar, tendo por base a resolução do Concílio de Jerusalém, que é mencionado ali em Atos 15, e também na carta de Paulo aos Gálatas, especialmente o capítulo 2, junto também de diversas outras informações espalhadas em outras epístolas do apóstolo Paulo e também em outras do Novo Testamento, como por exemplo em Colossenses, no capítulo 2, verso 16, que os gentios convertidos eles não foram obrigados a observar as leis de Moisés. E isto, obviamente, que em suas comunidades, especialmente aquelas do mundo não judaico, também não receberam uma obrigação também de guardar o sábado. Mas é claro que muito provavelmente, devido ainda à forte influência da cultura judaica que estava presente em todas estas comunidades do período apostólico, muitos deles provavelmente ainda deveriam observar ambos os dias como um dia de guarda e provavelmente um dia de descanso também, realizando também suas reuniões tanto aos sábados quanto aos domingos. Mas em poucas décadas, chegando mais próximo ao final do primeiro século e o início do século II, assim que o cristianismo se afastou do mundo judaico, a sacralidade do sábado como um dia de descanso foi dando lugar gradativamente à sacralidade do domingo, que era entendido pelos cristãos como o dia da ressurreição do Senhor, também chamado de o dia do Senhor, que é o mesmo termo que nós encontramos ali, por exemplo, no livro do Apocalipse,
no capítulo 1 e no verso 10. E uma das fontes mais importantes que nos ajudam a compreender como ocorreu este processo de transição do cristianismo antigo ainda é, por exemplo, com Inácio de Antioquia, em sua carta aos Magnésios, que é um conjunto de documentos muito importantes realmente sobre o cristianismo primitivo, que nos ajuda a entenderem muito como se estavam estruturando as comunidades ali nos inícios do segundo século. E especialmente esta carta, a carta de Inácio aos Magnésios, no capítulo 8, 9 e 10 dela, contém muitas informações bastante relevantes sobre como se deu este processo de transição e como que o sábado já estava sendo considerado como uma atitude judaizante nas comunidades. Vamos observar o que nós temos ali com o Inácio e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Não deixeis enganar por doutrinas heterodoxas nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que viviam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Meus caríssimos, não vos escrevo isso por ter sabido que alguns dentre vós se comportam deste modo. Nesta epístola, nós observamos claramente que o bispo Inácio, da importante igreja de Antioquia, que é inclusive mencionada diversas vezes ali no Novo Testamento, apenas poucas décadas após o período apostólico, que nós estamos aqui, nos inícios do segundo século da Era Comum, considerava que a sua comunidade não observava o sábado, assim como os cristãos também de Magnésia, com o qual ele endereçou esta epístola. E além disto, nós observamos claramente aqui, nesta epístola de Inácio, que ele considerava inclusive como um absurdo os cristãos que tentam judaizar suas práticas e recrimina com bastante veemência este tipo de atitude. Então, aqui nesta epístola nós observamos já que a ideia de guardar o sábado como um dia de descanso já era considerado como uma prática judaizante e contrária à graça. Então era algo que os cristãos não deveriam realizar em suas comunidades, conforme Inácio de Antioquia, um dos mais importantes bispos da história do cristianismo antigo. E além disto, nós também encontramos diversos outros documentos que pertencem a este período ainda do segundo século da Igreja, em que menciona que as reuniões cristãs eram realizadas aos domingos, como por exemplo no capítulo 14 do Didac, que também é um documento ali dos inícios do século II, normalmente onde ele é datado. E também um outro documento bastante importante é a primeira apologia de Justino Mártir, no capítulo 67. Vamos conferir o que este texto também nos informa, que há mais alguns detalhes importantes ali que nós encontramos. No dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Celebramos essa reunião geral no dia do Sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, também neste texto, nós podemos constatar que os cristãos se reuniam no domingo, que também era chamado de o Dia do Sol, que era entendido pelos cristãos como uma referência ao dia em que foi criada a luz e também como uma referência à ressurreição de Jesus, considerado então como a luz do mundo pelos cristãos. Enquanto que para os romanos, o Dia do Sol, como talvez muitos de vocês já devem saber, ele estava associado ao culto ao deus Sol Invictus. Com isto, nós podemos observar, tendo por base estas fontes, que a guarda do domingo no cristianismo primitivo realmente ocorreu ainda muito cedo, podendo ser rastreada desde o período dos apóstolos, como encontramos ali em alguns textos do Novo Testamento. E além disto, um outro detalhe também bastante curioso é que mesmo os ebionitas, que eram aqueles judeu-cristãos mais radicais, que inclusive já estudamos sobre eles em outros vídeos aqui do canal, que consideravam inclusive o apóstolo Paulo como sendo um apóstata da lei, eles também observavam em conjunto com a guarda do sábado também a guarda do domingo. E isso é mencionado, por exemplo, em Eusébio de Cesareia, escrevendo no IV século, em seu livro 3, no capítulo 27 de sua famosa obra História Eclesiástica. Vamos conferir ali o que ele nos informa sobre os ebionitas, os judeu-cristãos da antiguidade.
julgavam ter de rejeitar inteiramente as cartas do apóstolo, a quem davam o nome de apóstata da lei. Usavam apenas o chamado Evangelho segundo os Hebreus, dando pouca importância aos outros. Guardavam o sábado e seguiam outras observâncias judaicas, como os primeiros, mas também celebravam os domingos, mais ou menos como nós, em memória da ressurreição do Senhor. Em consequência de tal posição, receberam o nome de Ebionitas, que acentua a pobreza de sua inteligência. É o termo empregado entre os hebreus para designar os pobres. Com base em todas estas fontes, nós podemos compreender que a observância do domingo como um dia de culto para os cristãos pode ser, de fato, rastreada desde o período dos apóstolos, conforme eu mencionei anteriormente, sendo inclusive observada pelos cristãos que tinham um mais forte vínculo judaico, que eram os ebionitas, enquanto aquelas comunidades, já que estavam mais afastadas da cultura judaica, que eram especialmente as comunidades do mundo gentil ou mundo não judaico, já no segundo século consideravam que a prática de observar o sábado, especialmente ela como um dia de guarda, de descanso, era considerada uma prática judaizante que deveria ser considerada como algo contrário à graça, conforme nós observamos ali com Eusébio de Cesareia. Agora, um detalhe muito importante é que, de fato, muitas igrejas, também do mundo não judaico, elas continuaram observando tanto o sábado quanto o domingo como dia de culto ao longo da antiguidade. Mas especialmente o sábado, como um dia de descanso, ele foi dando lugar ao domingo, especialmente porque os cristãos consideravam que o sábado era uma prática judaizante. E com isto, agora que nós compreendemos como ocorreu este processo de transição da guarda do sábado judaico para o domingo no cristianismo primitivo, nós já possuímos também os conhecimentos necessários para responder à pergunta inicial do vídeo, que eu já recebi também de muitos de vocês aqui do canal. Seria verdade que Constantino foi o principal responsável por alterar a guarda do sábado para o domingo? A resposta para esta pergunta é um sonoro não. Foram os próprios primeiros cristãos primitivos, ainda no período apostólico e os inícios do período pré-niceno, os verdadeiros responsáveis por sacralizar a observância do domingo em detrimento à observância do sábado, que era considerado como uma prática judaizante desnecessária. Agora, é verdade que Constantino proclamou, de fato, um édito que favoreceu a guarda do domingo, agradando desta forma tanto cristãos quanto os pagãos que adoravam o deus Sol Invictus. Mas Constantino não foi o responsável por realizar uma substituição do sábado para o domingo no cristianismo primitivo. Esta ideia, que muitas vezes é disseminada através das redes sociais, ela consiste apenas de uma teoria da conspiração, que não possui fundamentos históricos, assim como diversas outras teorias conspiratórias que nós encontramos muitas vezes pela internet, como a ideia, por exemplo, de que Constantino teria inventado a própria religião cristã. Mas isto será um assunto para muitos outros vídeos aqui do canal. Com isto, eu espero ter esclarecido aqui com todos vocês sobre esta importante matéria, mas se porventura ainda restaram dúvidas, vocês poderão realizar seus comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. Ou ainda também outras perguntas sobre a história do cristianismo ou sobre a história judaica e sua cultura. É através dessas perguntas que eu realizo os vídeos da série Professor Responde aqui do canal. E para aqueles que apreciaram este vídeo, convido a deixarem o like aqui no vídeo, para levar este conteúdo a muitas outras pessoas, e também para aqueles que apreciam o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de se tornarem apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se, que é através destas contribuições voluntárias que eu posso realizar ainda muitos outros vídeos para todos vocês, levando conhecimento a muitas outras pessoas. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo aqui no canal e nos vemos muito em breve no próximo estudo.